tá, Simone. Ela não está tá. apresentando. Ó, tá gravando agora. Digam X, tá. todo mundo bonito, tá gravando a aula. Pessoal, então, boa tarde. Então, estamos entrando oficialmente na aula das linguagens. Tem gente abanando aí. Saudades. Então, é a união, né, das professoras das linguagens, professora de arte, eu, que sou das turmas de sexto a nono, né, a professora Simone, de português, e a professora Rosane, de português, né, eu acho que a Morenídia também tem uma turma, né, de português? Tenho, Isso. E a Morenídia também como professora de inglês, tá? Então, nós vamos hoje trazer uma aula bem diferente para vocês. A professora Morenídia vai apresentar aqui para me ajudar, senão a gente não consegue ler, né? Então, é bom um apresentar e o outro... A hora que começar a aparecer aí, meninas. Tá. Sim, começou, tá ali para apresentar. Pode apresentar, Morenídia, que Deus já começa. A gente não atrasar, já estamos em 34. Aí vocês. Pessoal, eu estava dizendo antes, a nossa preocupação com o tempo é para vocês não gastarem, né, os dados de vocês, né, a internet. Então, a gente tem bastante preocupação para vocês dar conta das aulas da semana, certo? Não é a nossa, nós ficaríamos a tarde inteira aqui conversando, né, colegas? É. Pessoal, então eu trouxe para vocês aí, ó, a cor da pele que virou arte, tá? Então, nós vamos ver um trabalho da Adriana Varejão. Ela é uma artista plástica carioca do Rio de Janeiro, ela tem a minha idade, 56 anos, e ela trabalha muito através de pesquisa, né? Ela gosta muito de pesquisar, ela não faz a arte por fazer, né? Ela tem uma ligação muito forte com a antropologia, então, saiu, Morenite. Eu acho que eu não vou conseguir apresentar. Meu computador está sobrecarregado. Simone, tu consegue? O meu não dá o áudio. Se não tiver áudio, não tem áudio, não tem áudio. Tá, me manda. Já tá no... Ah, não te mandei, eu mandei para Morenite. Estou te mandando aqui, Simone. Tá. Tecnologia, né, pessoal? Estamos todos, vocês sabem. Ó, acabei de mandar pelo WhatsApp para a professora Simone. A prof está com o computador e o notebook já estragado. Mandou para... Eu mandei no teu WhatsApp, Simone. Ah, tá, achei. Abre pelo WhatsApp que é mais fácil. Ó, pessoal, isso é um recurso bom, né? Quando a gente quer mandar material. Tem o Alan rindo. O que estão rindo lá no chat? Não consegui abrir. A Evelyn quer saber se pode dormir. Olha só. Não, Evelyn, fica com o olho bem aberto, que é uma coisa bem bacana. Então, voltando. A cor da pele que virou arte. Pode passar para o segundo, Simone, por favor. Aí, ó. Aí o retrato da artista plástica, né? Adriana Varejão, que é carioca, como eu estava dizendo, tem 56 anos, né? E ela faz toda essa pesquisa antropológica, né? A arte dela, assim, se a gente for ver, né? Ela é muito ligada à antropologia, né? Então, é bem bacana, assim, o tema, né, que ela busca para produzir arte. Então, botei ali já uma das frases delas: nossas cores são diversas, mas nossos sonhos são os mesmos, né? Vocês estão vendo já? Oi? Não, eu não consigo visualizar. Eu estou visualizando. Pois é, então eu vou... Não achei estranho, não botei ainda. Eu acho que eu estou apresentando, né, gurias? A Morenídia que está apresentando, Simone, é por isso? Ah, mas aparece então para ela. Está aparecendo por enquanto. Se der algum problema, daí tu abre aí. Tá. Ô, Rosane, tu tá enxergando a apresentação? Não, só tu. Ué? Mas tu tem que apertar em alguma coisa aí, eu acho. Tu tá no celular ou no computador? Celular. Daí no celular tem que não me lembro agora como é que é, mas tem que compartilhar a tela ou não? Não, tu precisa mudar o layout. Para visualizar quem está apresentando, porque tu deve estar visualizando. Não, a Rosane. Pessoal, os alunos aí, vocês estão enxergando a apresentação?
Os alunos estão. Façam certinho quem está enxergando a apresentação, por favor. Então, eles estão enxergando. Vou continuar, Agora eu então. estou enxergando. Tá, Eu beleza. cliquei. Sim, professora, estou enxergando. Tá bom, então. Pessoal, então ali, né? A inspiração, ela criou um projeto chamado Polvo, tá? O nome da obra. Ela nasceu, essa obra, né? Ela montou essa obra em 1990, porque ela associou aqui, é bem bacana, uma pesquisa do IBGE de 1976, que perguntava, né, para as pessoas qual era a sua cor de origem, tá? Então, foi bem bacana, assim, ela estava fazendo toda uma pesquisa sobre cores, que já incomodava isso das cores das pessoas, ela ia fazer um trabalho, assim, uma paleta de cores, e daí achou essa pesquisa do IBGE de 76, tá? E ela fez essa junção, porque é muito interessante como as pessoas, nessa pesquisa, né, quando foram pesquisadas, foram perguntadas sobre a origem das suas cores, elas escreveram, então elas nomearam 136 cores, gente. Parece brincadeira, mas não é. Isso é um dado oficial. Então, ali, ó, eu transferi como é que as pessoas se intitulavam, né? Vamos dizer que perguntasse a minha cor, daí elas vão dizendo ali: acastanhada, agalegada, alvinha, azul marinho, escura, bronze, cobre, cor de canela, cor de cuia, meio preto, lilás, amarelosa, puxa para branca, queimada de praia, pálida, branca, branca melada, branca suja, sarará, morena bem chegada, enxofrada e burro quando foge. Gente, isso é verídico, são dados do IBGE, para ver a loucura das pessoas, né? Se classificando como cores. Pode passar, Morenídia, faz favor. Daí eu coloquei aqui frases dela para contextuar, né? Esse trabalho dela das cores das pessoas, das raças, né? Essas denominações trazem um conteúdo quase poético, mas podem ser facilmente problematizadas como uma política de silenciamento, onde as pessoas se sentem mais à vontade ou querem se entender pela pele clara, devido a toda opressão que sofrem, ela diz. Então, as pessoas ali, quando iam dizer, né, a sua cor, no caso, sempre traziam um branqueamento, né? Então, ela faz uma análise disso, vai trazer para o branqueamento, clarear a pele, por quê? Né? Porque realmente as pessoas de pele mais escura, né, tem um outro contexto, principalmente dentro do nosso país, né? Vai passar. Então, ali já aparece ela à frente, né, dos quadros, né? Essa obra Polvo é um conjunto de 33 tintas, vocês vão ver depois no outro slides ali, ela foi feitos 33 retratos dela. Não são autorretratos porque ela não se autorretratou, ela convidou um artista que retratou ela e ela só pintou esses retratos, tá? E ela transferiu, então, essas cartelas de cores estão expostas, então, nessa exposição dela chamada Polvo. Pode passar. Aqui aparece, né? Então, ali, ó, ela criou toda uma paleta de cores de tintas, né? A óleo a partir de cores das pessoas, tá? E nomeou essas cores a partir do IBGE. Então, tem cores chamadas, assim, de formas bem engraçadas, tá? Então, mais uma frase dela, eu acho que diz muito aqui sobre o que nós vamos falar esta tarde, né? Há muitas definições curiosas de cor, que não sabemos exatamente o que quer dizer, então. O que quer dizer exatamente isso? É impossível determinar cores para as pessoas, né? Seria uma coisa impossível de determinar, que é branco, verde, pardo, e assim vai. Dali ela escolheu, então, 33 nomes, né, a partir da pesquisa do IBGE, e criou 33 bisnagas de tinta. Eu coloquei ali um pouquinho mais ampliado para vocês verem como é o retrato dela, né? E pintado com tonalidades de pele diferentes. Estão vendo ali que interessante? A mesma pessoa só mudou a tonalidade da cor do rosto. Pode seguir? Ela ainda declara, então,
Juntei as duas informações, a questão das cores, que parecem no censo e que vinham nomear as tintas e a própria fabricação da tinta a óleo, né, que eu falei antes. Na verdade, fiz isso mais no sentido de dizer que cor é linguagem, antes de qualquer outra coisa. Cor vai muito além da questão racial, né? E nessa última atividade que eu mandei para vocês, eu trabalhei justamente isso, lembram? Comecei por cor e da cor nós passamos para diversidade. Pode continuar? Durante uma entrevista que é bem interessante, durante uma entrevista dela, né, sobre essa obra Povo, foi perguntado para ela, a pessoa que estava fazendo a entrevista perguntou: me permita fazer uma brincadeira, se você tivesse sido abordada naquele censo de 1976, que cor atribuiria você mesma? Aí disse que ela riu bastante antes, daí ela respondeu: não pensei, mas tem uma cor ali que eu gostei, e acho que tem a ver comigo, que é branca melada. Então, ela entrou dentro da brincadeira, as cores que as pessoas se intitulou uma branca melada. Pode ir para o último? Eu sabe como é que eu iria me intitular? Ah. Branca pintadinha, branca com bolinha preta. Ah, é? Eu teria, eu acho, cor de cunha, melada também. Que nem as galinhas da Angola, só que é o contrário. Daí eu deixei a última aqui para uma reflexão. Agora faço essa mesma brincadeira. Se você fosse abordado em um censo, né? Censo é uma pesquisa. A pessoa parasse e vocês, estamos fazendo um censo pelo IBGE. Que cor você atribuiria a você mesmo? Então fica isso como reflexão. E agora nós vamos ver as apresentações das outras professoras, né? Depois a gente retoma isso. Da minha parte é isso. Obrigada, Morenite. Eu seria cor de cuia. Nós duas. Boa tarde, pessoal. Prof. Rosane aqui, então, agora é a minha etapa, né? Conversando com as professoras, a gente chegou a muitas discussões sobre o tema que a gente vem apresentando ao longo das semanas, né? E nos planejamentos. E a gente escolheu, então, uma pessoa muito importante para o nosso país, né, que se destacou dentro da literatura, que foi Machado de Assis. A gente conversou, e aí por isso que eu postei, então, o linkzinho do vídeo, espero que muitos tenham assistido, para ter um pouquinho de noção de quem foi Machado de Assis, né? E hoje eu retomo, então, um pouquinho sobre essa pessoa fantástica que viveu numa época muito distante da nossa, mas que é muito atual nos dias de hoje também. Então, neto de escravos, né, negro, nascido de uma família humilde, e ele não teve uma educação formal como nós temos hoje, na escola, com os professores, né, e ele percorreu um caminho gigantesco, antes mesmo da abolição da escravatura. Então, um destaque que nos orgulha muito, mas que na época tinham muitas obscuridades, né, em relação à pessoa dele. Ele escreveu crônicas, poesias, novelas, matérias de jornais, para jornais, assim, né, e peças de teatro. Ele trabalhou numa tipografia, foi funcionário público, e hoje a sua biografia gira em torno da sua negritude. E para isso, quem tem trazido à tona e discutido bastante a Universidade Zumbi dos Palmares de São Paulo, que tem trazido a nós a luz da verdade, porque eu acredito que até numa fase nossa de professor, na adolescência, nós não conseguimos visualizar Machado de Assis como homem negro. Talvez a gente lesse e passasse batido. Então, as imagens, as fotos que foram trazidas a nós, era sempre em preto e branco. Então, a gente não tinha uma noção clara. E aí, a partir a questão da consciência negra, da data que trouxeram em homenagem e para a gente refletir, é que foi se buscar um pouquinho mais para saber sobre Machado de Assis. Então, a Zumbi dos Palmares é hoje a que busca o embranquecimento nas fotos de Machado de Assis.
o que a gente sabe dele, da intimidade dele, é pouco, mas que ele gostava da intelectualidade, da cultura, da política e da sua grande paixão, que por 35 anos conviveu com ele, que foi a Carolina. Carolina, sua esposa, companheira, né, que trouxe muita alegria na vida dele. Ela morreu em 1904, e ele escreveu, então, uma poesia, A Carolina, que eu espero que um dia vocês tenham o prazer de ler também, assim como toda a literatura que ele nos deixou como herança. Né? Para a época, ele foi um destaque fantástico, mas tinha toda a questão da não aceitação da negritude. Mas isso traz para nós hoje um exemplo de que não importa onde a gente nasça, não importa a nossa etnia, se a gente tiver força de vontade e principalmente acreditar em nós mesmos, a gente chega a um nível gigantesco. E por nós, não por aquilo que os outros possam pensar de nós. E Machado de Assis, nas suas obras e nas frases do videozinho que foi passado para vocês, quem montou o vídeo trouxe para nós, pontuou frases da nossa realidade. Né? Então, registrei aqui algumas, eu espero que vocês lembrem, né? Um dos defeitos mais gerais entre nós é achar sério o que é ridículo, e ridículo o que é sério. Hoje é isso. Se a gente for pensar nas fake news, se a gente for pensar em todas as notícias que são vinculadas hoje na mídia, a gente está ali uma frase que foi tirada lá do Ao Acaso, de 1865, e trazido para nós, que foi de Machado de Assis, trazido para nós nos dias de hoje para refletir. Outra que fala sobre: eu sei que Vossa Excelência preferiu uma delicada mentira, mas não conheço nada mais delicado que a verdade. Olha a sensibilidade desse autor, né? Mostrando para nós que é fundamental a verdade. A mentira é uma coisa que a gente tem que tirar na nossa vida, ou não deixar crescer na nossa vida. Então, é admirável esse autor, né? Que ele é moderno, ele é atual nos dias de hoje. E isso, de 1800 a hoje, 2020, gente, quanta coisa para pensar. Mas não há uma alegria pública que vale uma boa alegria particular. Aqui ele faz o link com o nosso uso das redes sociais, em que a gente posta algo e a gente está aguardando fervorosamente que alguém curta, que a gente ame, né, que coloque GIFs, né, gostando da nossa publicação. Por que a gente tem que ter essa aprovação? Será que a gente não se basta? Então, eu admiro ainda mais, né? Eu li alguns livros do Machado de Assis na minha adolescência, mas agora estou retomando novamente essas leituras, porque trazem tantas coisas boas para a gente refletir no nosso mundo e de nós mesmos, né? Então, uma outra coisa, ele recebeu de Dom Pedro I, né, o imperador do Brasil na época, o grau de Cavaleiro da Ordem Rosa, por ser um dos destaques de escritores mais relevantes do nosso país. Então, vejam, ele é um autor que tinha tudo para dar errado. Né? Se hoje formos ver e analisar, as pessoas vão olhar para muitas pessoas e dizer: esse aí não vai dar para nada, esse aí não sabe de nada, ele é burro e tal. E ele, o que esperavam dele, né? Um negro, praticamente sem família, neto de escravo, e o que se tornou, que até hoje nós lembramos, né, com grande alegria das obras dele. Para vocês terem uma pequena ideia, gente, talvez vocês venham a ler alguma das literaturas dele, e eu aconselho que sim, até posso colocar no grupo depois a relação dos mais lidos, para que vocês procurem em alguma oportunidade. Ele escreveu 10 romances, 216 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Incrível. Vejam a grandiosidade desse autor
negro, né? E a reflexão que a gente vem fazendo. A humanidade não deveria ter essa observação, este é negro, índio. Nós temos as etnias, mas a gente deveria se respeitar pelo que somos, né? Sempre. Então, esse é a grande contribuição e um dos exemplos que vale a pena ser lido e buscado. Um dos romances que pontuou nas universidades, no ensino médio, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi escrito em 1881, e é um romance que é contado por um morto. É muito interessante, gente. Tem Dom Casmurro, A Mão e a Luva, a Helena, e assim vai. Ensino médio, a gente lê todos esses, né? Rosane, no ensino médio, a gente lê todos esses para o vestibular. Todos esses para o vestibular. E graças a Deus nós tivemos essa leitura, como acrescentou na nossa vida também. Alguns dizem que a literatura dele é chata. Não é chata, não. Vocês viram que é bem atual, né? A gente fica ligado e quer ler mais. Sabe que eu, por exemplo, eu lembro que eu descobri que o Machado de Assis era negro não faz muito tempo, né? Porque nenhuma literatura mostrava ele como negro. E ele sofria, só contribuindo um pouco mais, né? E ele sofria muitas críticas, porque ele não se declarava negro também. Mas aí, com o tempo, a gente foi se pesquisando, tem muitas pesquisas sobre ele, né? E ele, para ele conseguir fazer o que ele fazia, ele não podia se autodeclarar negro também, né? Então, ele tinha que se disfarçar. Não é que as pessoas não vissem que ele era negro, mas ele não se declarava negro, né? Era autopreservação, né? Isso. Por isso que ele, assim, ele conseguiu. E nos personagens dele, que ele conseguia de forma velada, assim, não era uma coisa tão explícita, porque também não poderia ser, né? Porque na época ele fazia literatura para quem? Para a burguesia. Quem é que sabia ler naquela época, né? Eram os burgueses, eram todos brancos. Ele não escrevia para os negros que não sabiam ler. Então, na literatura dele, ele também não podia fazer uma exposição explícita sobre o racismo, sobre a escravidão. Não podia fazer muita... né, Simone? E não podia fazer muitas críticas a isso, né? Mas hoje, estudando as literaturas, os textos dele, a gente vê. Hoje a gente consegue, com todas as nossas, né, com todos esses anos, e ele foi um autor que, para ser daquela época, ele já era moderno, né? Hoje, ele é ainda contemporâneo, porque aquela obra do Memórias Póstumas do Brás Cubas, imagina, um morto, né? Falar, o morto que escreveu... O tempo dele, né? Se a gente pensar, ele era à frente do tempo dele, né? À frente... Ele foi autodidata, porque ele aprendeu a ler e escrever praticamente sozinho, né? Ele ia na biblioteca, claro, ele teve daí acesso aos livros, né? Mas que fez toda a diferença. Então, para ele, o que fez a diferença no mundo foi ele saber ler e saber escrever e ter essa genialidade que ele tinha, né, para escrever. Ele era muito observador, né? Sim. E isso que fez ele... A Morenícia colocou ali na apresentação, vocês devem estar vendo, uma imagem dele em preto e branco, como era nos livros, depois ele negro. Até existe um filme sobre a vida, né, de Machado de Assis, em que o personagem, gente, pasmem, é branco. Né? Eu acho que foi a Rosane que disse que Zumbi do Palmares que está fazendo esse resgate. A Universidade de São Paulo. Então, tinha história sobre ele, o personagem que representava Machado de Assis, gente, é branco. Sabe? É muito interessante como essa negritude está sendo resgatada só agora, né? E só para fechar o link, né, que ali do auto se declarar, que a Simone traz ali complementando a Rosane, vai complementar o que eu trouxe lá com a Adriana Varejão, né? No momento que as pessoas se autodeclararam, né, na pesquisa do IBGE, para ver como a nossa aula hoje está uma coisa unindo a outra, né? E outra coisa, nas fotos que eles faziam, eles sempre procuravam muita luz, que era para branquecer ele, que quando ele saía nos jornais, nos folhetins da época, porque ele publicava os livros dele, as histórias dele em folhetins, né? Ainda não era em livros, depois que foi... Então, para ele aparecer nos jornais, eles faziam essa técnica de iluminar bem ele, porque imagina para aquela época de escravidão, um negro ser
tão conhecido e tão famoso, né? Sim, então, e ele nunca saiu do Rio de Janeiro e teve mais popularidade que todos os artistas da época. Então, Sim. veja... Imagina para a época, né? Para a burguesia branca lá, imagina, não podia ser eles colocarem ele como ele era mesmo, né? Tinha que ser branco. Vamos adiante, amigas. Vamos. Vamos. Tá. Então sou eu agora, né? Isso. Então a Morenídia daí eu mesmo vou apresentar o que é o meu, porque não é muita coisa, tá? Então, pessoal, como vocês estão vendo, a gente está falando sobre o racismo, né? E eu vou me deter, então, agora na linguagem. Como é que a gente percebe na linguagem, né, esse racismo? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui de algumas coisas para vocês. Deixa eu só fazer aqui. Compartilhar. Deixa eu abrir aqui. Está aparecendo alguma coisa aí para vocês? Ainda não apresentou, Simone. E agora? Agora começou a apresentar. Sim. Está apresentando. Deixa eu só voltar. A linguagem racista disfarçada de notícia. Isso. É isso aí. Faltou um pontinho de interrogação aqui, depois eu fui ver, que hoje a coisa foi meio corrida. Então, pessoal, eu vou falar sobre a linguagem, né? Quando a linguagem racista é disfarçada de notícia? Bom, a gente vê diariamente notícias de violência, de prisão, de coisas, principalmente no centro do país, né? No Sudeste, lá no Rio de Janeiro. Como é que essas notícias vêm para nós, né? Então, aqui, através da linguagem, expressamos a maneira como aprendemos e compreendemos a realidade. E essa é uma das boas razões pelas quais devemos estar muito atentos à maneira como as notícias são veiculadas e as histórias são contadas, tá? Então vamos ver como é que funciona isso. Eu trouxe algumas manchetes de algumas notícias para a gente dar uma analisada, e vocês vão observar agora. A primeira. Essa notícia, então, foi do Carnaval, que foi manchete em todos os jornais, né, redes sociais. Anitta identifica ladrão em meio à multidão de bloco de Carnaval no Rio. Aí vocês vão dizer, tá, qual é que é o problema que tem aí? Qual é que é o problema que está aqui, né? Bom, a primeira, quando a gente olha assim, a pessoa, né, vê, não tem problema nenhum. Qual é o nosso foco aqui nessa manchete? Qual é a palavra aqui, ó, que a gente pode destacar que tá já, assim, rotulando alguém? É a palavra ladrão, né? A Anitta identifica ladrão. Então, assim, ó, ela já identificou de longe do carro, ela estava num trio elétrico, que tinha milhares de pessoas lá embaixo. Certamente, e porque essa pessoa que ela já disse que era ladrão, era um negro, que estava no meio lá da multidão, no meio de vários brancos, né? Mas ela não disse assim, olha, eu acho que tem alguém, ou tem um suspeito. Não, ela já foi, já pegou o microfone e anunciou, né? Ele diz, cantora percebeu tentativa de roubo no Bloco das Poderosas e chamou a polícia. Desfile aconteceu no mesmo local onde houve confusão na terça passada. Bom, a princípio não tem problema nenhum essa manchete. Mas se a gente ficar só na manchete e não olhar o texto, a notícia em si, a gente vai ficar com a ideia de que a pessoa realmente era um ladrão. E quando a gente vai ler a notícia, ele não tinha roubado nada. Mas o que a mídia fez? Já rotulou ele de ladrão. Então, depois que ele foi preso, ele foi levado, né? Mas aqui já tem um rótulo, ó. Não foi assim, suspeito. Podia ter dito, né? A Anitta suspeitou de alguém. Não, já disse que era ladrão. Então, aqui nós já temos uma manchete onde mostra bem forte essa questão do racismo, tá? Do preconceito. Nesse outra manchete, então, aparece: adolescente negro é encontrado morto após ser sequestrado. E família suspeita de PMs. Bom, aqui, pessoal, outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que eu não falei antes, que eu quero voltar aqui, ó. Tanto nessa notícia, como nessa aqui, ó. Adolescente negro encontrado morto. Tá. Nessa outra notícia aqui, ó. Menino de 9 anos morre após cair do 4º andar.
do prédio de Belo Horizonte. Aqui até um outro caso, não é aquele que caiu do 9º andar. Todas as notícias de jornal, o que elas fazem? Elas focam na vítima, tá? A gente esquece do agressor. Todas as manchetes aqui focam na vítima. E isso não é por acaso, né? Por exemplo, nessa outra manchete aqui, ó. Aqui também tem uma que é de um ator preso por engano, né? E ele era negro, depois ele é solto, depois de ficar 16 dias na cadeia. Aqui eu trouxe a imagem dele ali, ó, que ele foi preso por engano, né? E esse aqui, ó, jovem morre após gravata de segurança em mercado na Barra. Vejam que aqui também, ó, nessa manchete de jornal, o foco de novo está na vítima, né? Jovem morre após gravata. O que causa, né, quando acontece isso da manchete começar pela vítima? Porque as pessoas, elas esquecem do agressor. A primeira coisa que as pessoas perguntam, ou se não perguntam, fica na mente, o que esse jovem fez? Então já se começa a julgar a vítima. Não se falou do agressor, não se falou da empresa. Por que essa notícia não foi segurança matou o jovem? Né? Por que não? Aqui a gente já tem outro caso, né? Que eu quero dizer para vocês que é o seguinte, ó, que é dessa maneira que a linguagem ajuda a maneira como percebemos e discutimos a realidade, aliada ao forte racismo que vivemos em nossa sociedade, que determina um jovem negro e um potencial humilhante, temos a bomba perfeita. Porque o que aconteceu logo depois dessa notícia, não sei se alguém lembra disso, né? Nas redes sociais já estavam dizendo que ele tinha roubado, que ele tinha, já julgaram o rapaz, né? E que ele não tinha roubado nada, mas porque ele era um negro, ele era moreno, tá? Então aqui, o racismo tem um papel fundamental moldando a visão das pessoas sobre os fatos. Por isso que é importante a linguagem, né? A gente ter essa visão e ter essa compreensão para não ser também induzidos a ter porque às vezes essas manchetes fazem o quê? Induzem a gente a ter um determinado pensamento, uma determinada ideia. Então a gente tem que ter essa visão crítica de começar a se questionar. Por que não é de outro jeito, né? Então, aqui, nesse caso, tá, todas, se vocês começarem a olhar as manchetes de jornais, é assim, a mesma coisa quando é violência contra a mulher. Como é que é uma manchete de mulher? Nunca diz, namorado matou a mulher. Não, mulher é morta a facadas, mulher é baleada. As pessoas já começam a fazer um preconceito, assim, a julgar. Não, mas o que ela estava fazendo? Mas porque ela fez uma coisa muito grave para ter levado uma facada, né? Se esquecem do agressor. Então, os jornais têm isso, eles não focam no agressor, eles focam na vítima. E por que é feito isso? Porque isso aí é uma cultura, né? Isso está enraizado na sociedade. Por isso que os jornais, então, fazem a mesma coisa, né? Então, essa suposta isenção jornalística expressada na linguagem, na verdade, é o reforço daquilo que a sociedade pratica todos os dias. A violência contra diferentes, contra as minorias, mulheres, pessoas, né? Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Não, acho que esse aqui era o último. Então, eu só queria lembrar também que depois me veio na mente, vou fechar aqui, uma outra notícia, que eu não sei se vocês lembram do caso desse do menino que caiu lá do 9º andar, então acho que foi no Recife, que a empregada, lembram? Quando deu essa notícia, eu lembro que eu estava olhando o Globo News, e na Globo News aparece embaixo aquelas legendazinhas, das manchetezinhas, né? É quarto andar. Ele caiu em quarto andar. Quarto andar. Isso. Daí, eu lendo, antes deles falarem a notícia, eu li ali embaixo, naquelas legendas que aparecem embaixo da TV, dizia assim, ó, empregada doméstica sai com o cachorro e seu filho cai do 9º andar.
Foi. Assim, ó, não se falou da mulher que era uma mulher lá do prefeito, né? Se começou, quem não fosse ouvir a notícia ou ler a história, eu já na hora ali já pensei o quê? A mãe deixou o filho, entendeu? Dá toda essa ideia. Então, a gente sempre tem que olhar toda a notícia inteira, porque senão a gente começa a ter ser moldado também, né? Bom, agora eu vou mostrar para vocês algumas expressões, né, que demonstram também o racismo no nosso dia a dia. Porque se eu perguntar para vocês, vocês são racistas? A maioria vai dizer que não é. Não, a gente não é racista. Porque um problema no Brasil também é que a gente nega o racismo, né? O brasileiro nega que é racista, mas todo dia ele pratica o racismo, seja numa fala, seja num ato, né? Porque isso está tão enraizado na nossa cultura que a gente acha normal isso e a gente acaba dizendo que isso não é racismo. Então, eu vou mostrar para vocês algumas expressões do nosso dia a dia, né? Que a gente fala, eu falava também algumas coisas sem ter o conhecimento de que estava sendo racista, porque, como eu falei, aquilo já estava tão enraizado, né? Que aquilo para mim já era normal. Então, a professora Rosa vai passar. Eu? Ali, Posso passar. Deixa eu procurar aqui. Te botei na... Uhum. Porque eu vou ir lendo depois o coisa ali, ó. Como é que a gente está de tempo aí? 14:09. Não estou conseguindo ativar aqui. Porque daí eu tenho que ir lendo umas coisas ali, senão não vai dar. Sim. Estou tentando ir para o WhatsApp aqui, peraí. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, podem aproveitar esse tempinho. O branco também sofre racismo. Toda etnia sofre racismo. Sim. Uma aluna perguntou ali por que os brancos não sofrem racismo. Sofrem, sim. E a partir do momento que fazem piadas de muitas coisas, estão sofrendo comentários, né, desnecessários muitas vezes, ou a vizinha que não gosta da outra vizinha, então faz um comentário absurdo. Isso é sofrer racismo, de certa forma, preconceito, né? A gente tem que cuidar muito com isso. Tem 3 conceitos, assim, que eles são bem parecidos, mas são distintos, né? O racismo, preconceito e a discriminação. Eles são bem sutil, assim, a diferença entre os dois, né? Um abrange mais, que nem o preconceito, é um preconceito que a gente faz de algo, né? Por exemplo, eu não conheço uma pessoa, mas eu já digo que eu não gosto dela, que eu acho ela isso, eu acho aquilo. Eu estou fazendo um preconceito, a palavra já diz, né? É um preconceito. Eu nem conheço ela, mas já... eu já estou dizendo, né? A mesma coisa um livro. Olha um livro, uma capa, faz um preconceito, né? Esse livro deve ser ruim, não vou ler. Morenídia, eu te passei o da Simone também, eu não estou conseguindo aqui apresentar. Passei para a Morenídia também, não sei se ela consegue. Com certeza, Alan, tem que conhecer as pessoas melhor para ter um conhecimento, né? Fazer uma avaliação. Morenídia conseguiu, não consegui. Acho que eu passei para ela. Aí, tá, Simone, já está. Tá, tu vai, assim, ó, porque eu vou abrir aqui na minha tela a explicação. Tu só vai lendo para mim o título ali, a frase que eu vou explicando aqui, tá? Tá, cor de pele. Então, essa expressão, né, é utilizada como elogio, se associa ao imaginário da mulher negra, sensualizada, a ideia do pecado também, e ainda mais negativa em uma sociedade pautada na religião como a brasileira. Mas, Simone, esse aí não é esse. Cor do pecado. Que tu me passou. Cor de pele, não. Tá no primeiro, Simone, cor de pele. Esse que é cor do pecado. Cor de pele. Ai, olha. Cor de pele, Simone, é o primeiro. Vamos de novo, esquece.
aprende-se desde criança que cor de pele é aquele lápis meio rosado, meio bege. Mas é evidente que o tom não representa a pele de todas as pessoas, principalmente em um país como o Brasil. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014, realizado pelo IBGE, 53% dos brasileiros se declararam pardos ou negros. E hoje até já tem, graças a Deus, né? A Faber-Castell já fez, e já estão se evoluindo já nessa questão, né? Tem várias tonalidades. Sim, começou lá cores, com a né? Adriana Varejão, lá em 90 já tinha uma preocupação com a cor da pele, né? E Pode Pode a passar. Coralia, a loja de Porto Alegre, é uma das primeiras que começou a vender aquela paleta de cor da pele, isso aí. de cores E tu negras, sabe que, né? Mais opções, né? Quando eu era criança, eu lembro que eu vinham com essa assim, cor da pele, mas eu era tão tonta, assim, que eu nem me questionava, né? Ou não faziam a gente pensar, não sei. Mas nunca questionei, né? Porque isso era cor da pele. Coisa engraçada. Tem um videozinho que eu vou botar semana que vem, que é sobre isso, o menino com lápis de cor. Vou botar para vocês, pessoal. Simone II é doméstica. Então, doméstica. Negros eram tratados como animais rebeldes e que precisavam de corretivos para serem domesticados. Então, vejam só, doméstica é isso, tem que ser domesticado, né? E até hoje essa palavra é usada, né? Doméstica. É que coisa feia, né? Agora, se a gente agora analisando a palavra, né? Coisas que eu a gente não refletia sobre a mesma, né? Hoje muita gente já usa assim como secretária, auxiliar da minha casa. Quem tem uma sensibilidade já modificou isso, mas muita gente ainda usa doméstica. Estampa étnica. Pode passar, Morenite. Estampa étnica parece ser, no mundo da moda, apenas aquela criada pelo olhar eurocêntrico. Eurocêntrico é lá da Europa, né? Quando o desenho vem da África ou de outra parte do mundo, considerada exótica, segundo essa visão, torna-se étnica. Então, tudo que sai daquele eixo lá, né, da moda, que se diz, né, é uma coisa exótica. E tem estampas maravilhosas, né? Dá para se trabalhar muito, né, com a estamparia. Esse é muito interessante agora, ó. Esse eu descobri agora ajudando a professora Simone fazendo esses slides. A dar com pau. Essa expressão é a dar com pau. Então, olha só. É uma expressão originada dos navios negreiros. Muitos dos capturados preferiam morrer a serem escravizados e faziam greve de fome na travessia entre o continente africano e o Brasil. Para obrigá-los a se alimentar, um pau de comer foi criado para jogar angu, sopa e outras comidas pela boca. Olha só que crueldade, porque eles não podiam perder os negros, porque os negros eram... Não podiam morrer, porque eles eram a força, né? Era moeda de troca. Era moeda, então não podiam perder. Então eles davam a força à comida, porque eles preferiam morrer, os negros. Muitos se atiraram dos navios, né? Eles preferiam a morte do que ser escravos. Daí, por isso, essa expressão, a dar com pau. Agora, aprendi. Sim, eles nasceram livres. Como é que alguém tinha o direito de tirar essa liberdade deles, né? Meia tigela. Meia tigela a gente usa hoje em dia quando uma coisa é mal feita, né? Fez lá uma coisa lá. Quando a gente quer menosprezar, subestimar, ou fazer pouco caso de uma coisa, né? Então a gente diz, é uma coisa de meia tigela. Então, os negros que trabalhavam à força nas minas de ouro nem sempre conseguiam alcançar suas metas. Então, quando isso acontecia, recebiam como punição apenas metade da tigela de comida e ganhavam um apelido de meia tigela, que hoje significa algo sem valor e medíocre. Pode passar. Mulata. Esse também aprendi, gente. Olha que interessante. Hoje a gente fala assim, é mulata, né? Ela lá é uma mulata. Na língua espanhola, referia-se ao filhote macho do cruzamento de cavalo com jumenta ou de jumento com égua. A enorme carga pejorativa é ainda maior quando se diz mulata tipo exportação, reiterando a visão do corpo da mulher negra como mercadoria. A palavra remete à ideia de sedução, sensualidade. Veja só, né, que horror, né? E a gente verbaliza isso sem se dar conta, isso que é pior, né? Pior, porque quando eu falei aquilo, assim, a gente aprendeu
se criou ouvindo isso, para nós era uma coisa do vocabulário, né? Uma coisa que hoje em dia está acontecendo é isso, a gente está discutindo esse assunto. Antes não se discutiam sobre isso, né? A gente não falava sobre essas coisas. Hoje a gente está conseguindo mostrar isso aí. Agora a outra pode passar. Agora é a cor do pecado. Agora é a cor do pecado. Depois eu vi. Lembra que tinha uma novela com esse nome dessa? A Cor do Pecado? Que barbaridade, eu não olhei aquela novela. Se eu soubesse, eu tinha olhado. Então, utilizada como elogio. Se associa ao imaginário da mulher negra, sensualizada, a ideia do pecado, também ainda mais negativa em uma sociedade pautada na religião como a brasileira. Pode passando, para nós não se estender muito. Tem aqui Samba do Crioulo Doido, também é uma expressão usada muito, né? É o título do samba que satirizava o ensino da história do Brasil nas escolas do país nos tempos da ditadura. Composto por Sérgio Porto, ele assinava com o pseudônimo de Stanislau Ponte Preta, que até eu dei um conto na outra aula sobre ele. No entanto, a expressão debochada significa confusão ou atrapalhada, né? Quando a gente fala assim, tá, é o samba do crioulo doido, né? Quando dá uma confusão, alguém está fazendo algum barraco, alguma coisa assim, né? Ter o pé na cozinha. Forma racista de falar de uma pessoa com origem negra, infeliz recordação do período da escravidão, em que o único lugar permitido às mulheres negras era a cozinha da casa grande, uma realidade ainda longe de mudar no Brasil. É verdade, estou vendo na pandemia, eu só estou em casa, eu só estou com o pé na cozinha. É bem isso aqui. Mas infelizmente, isso era pejorativo, né? Não é que a gente estava no pé na cozinha. E era quem ficava na cozinha eram os negros, né? Sim, nas casas grandes lá, né? Depois vai ter aqui, eu não sei se tem, deixa eu ver, mas tem uma expressão criado mudo, você sabe qual é que é do criado mudo? Hoje a gente usa no quarto, né? Comprar um criado mudo. Eu não uso mais a expressão, mas sei o que significa. Na época da escravidão, um negro ficava parado, né? Segurando a vela, né? Porque era a vela para iluminar, e mudo, né? Ele tinha que ficar estático, segurando uma vela. Ou abanando, né, Simone? Ou abanando. Também. Por isso que é chamado de criado mudo. Ou dormindo, ele ficava ali parado e não podia falar, criado mudo. Por isso que usa esse termo. Agora é moreno, está aparecendo. O moreno. Isso também é uma expressão racista que os racistas acreditam que chamar alguém de negro é ofensivo. Falar de outra forma como moreno ou mulato, embranquecendo a pessoa, amenizaria o incômodo. Então, né, tem que não gosto que fale, né, moreno. Sim. Negro de traços finos. A mesma lógica, né, do clareamento se aplica à beleza exótica, tratando o que está fora da estética branca europeia como incomum. O cabelo ruim, que vocês estão dizendo, esse é bem comum, né? Que se refere aos cabelos, né, deles. Não é preciso nem dizer o quanto as indústrias de cosmético, muitas originárias de países europeus, se beneficiaram do padrão de beleza que excluía os negros. Hoje isso até já está mudando, né? Eu ia dizer, está um movimento contrário, né? Hoje está se mudando. Hoje a gente vê muito mais assim, modelos negras aparecendo nas propagandas, né, de perfume. Agora o Boticário tem uma que fez. Então, isso está mudando aos pouquinhos. Outra expressão muito usada aqui, não sou tuas nega. Quando alguém está, né, nem vem que eu não sou tuas nega. Isso quer dizer o quê, né? A mulher negra é como qualquer uma, ou de todo mundo. Indica a forma como a sociedade a percebe. Algo com quem se pode fazer tudo. Escravas negras eram literalmente propriedades dos homens brancos. Então, essa expressão também, né, a gente não deve evitar. Outra palavra, denegrir. Denegrir quer dizer deixar de ser negro, né? Deixar de tornar, ou ao contrário, significa tornar negro. Por exemplo, denegriu a minha imagem. O significado é esse, denegriu minha imagem, tornou minha imagem escura, sujou minha imagem, né? Como algo maldoso e ofensivo, manchando uma reputação que antes era limpa. Então, essa palavra também é bem racista. A outra, a coisa tá preta. E se eu falava, a coisa tá preta.
Quando que a gente fala isso? Quando a coisa está ruim, né? Quando está numa situação difícil. Então, a fala racista se refere, né, à associação entre preto e uma situação desconfortável, desagradável. Serviço de preto é outra coisa também, outra expressão que traz, assim, para essa coisa, né, de que é uma coisa mal feita, né? Também uma coisa errada, né? E tem outras... Isso, daí tem outras... sempre associando o negro como algo ruim, né? Como algo prejudicial, ilegal. Então, a gente tem expressões como mercado negro, magia negra, lista negra, ovelha negra, né? Olha só quantas palavras, né, no sentido negativo. E a última, que é a palavra inveja branca, que é moda agora as pessoas falarem, né? Eu estou com uma inveja branca, como se embranquecer a inveja fosse algo bom, né? Sempre se referindo à cor. E eu digo uma para vocês, inveja é inveja, não tem que ser branca. Não adianta mudar a cor, né? Não adianta mudar a cor, não vai deixar de ser inveja. Então, vejam os termos que a pessoa usa. Estou com uma inveja branca. Isso é um termo até que se usa há pouco tempo, né? Que as pessoas estão usando. Que eu nunca entendia muito bem o que era, né? Então, pessoal, era isso a minha contribuição, tá? Não vou me estender muito. A gente poderia ficar a tarde toda discutindo esses assuntos, né? Falando sobre isso. Mas era isso. Obrigada pela atenção. Conseguiu abrir, que bom. Eu tenho que, como eu vou dizer, economizar nos dados aqui para ver se eu consigo abrir os documentos, né? Então, deu tudo certo até aqui. Uma boa tarde. Good afternoon. Então, nós temos aí na sala, não sei se a professora Beth está aí. Eu acho que ela está por aí ainda. Colocar, né, meninos e meninas, que hoje é o nosso último encontro das linguagens com artes, português e inglês. Né? Nós não vamos ter outro encontro antes do final do ano, tá? Nós sempre, vocês já devem ter percebido, escolhemos um tema, né? Nós escolhemos falar sobre o racismo estrutural. Eu vinha acompanhando ali o debate de vocês aí no chat, né? Então, sobre essa questão de não existir, que o branco também sofre, né? Então, acho que importante de todas as falas que nós tivemos aqui foi colocar para vocês o quanto negros sofrem no Brasil. E que talvez no Sul, principalmente, né, aí no município de colonização alemã, não se percebe tanto isso, né? Porque o Sul tem uma carga genética de italianos e alemães que faz com que o embranquecimento seja mais visível do que nos outros lugares do país. Se vocês morassem no Sudeste, no Nordeste, no Norte do Brasil, em outras regiões, vocês veriam que a população brasileira ela é composta, em sua maioria, de negros, né? Ou de descendentes, de afrodescendentes. Então, por isso que todo mês de novembro nós trazemos esse tema que está em lei, né, para ser debatido. Hoje as profs comentaram um pouquinho. Em língua inglesa, com os 7º anos, eu enviei para vocês, então, o dia de Martin Luther King, né? E eu quero falar um pouco sobre isso, e tem algumas perguntas, tá? Para que vocês interajam comigo. Eu vou abrir aqui a minha tela. Vamos ver se vocês conseguem. Primeiro, quem foi Martin Luther King, qual a importância dele, né? Eu escolhi ele para falar por causa da língua inglesa, mas nós temos várias personalidades brasileiras, né, que também poderiam ser retratadas aqui como referência negra, assim como as meninas colocaram aí sobre o Machado de Assis, né? Nos Estados Unidos existe um feriado que é federal, que vale para o país todo, né, nacional, tá? Que ocorre, então, na terceira segunda-feira de janeiro, é feriado, e se chama o Dia de Martin Luther King. Por que existe esse feriado lá? Ele foi um pastor da Igreja Batista, né? Um ativista social pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos.
ele lutou aí por esses direitos civis da década de 50 até 1968, quando ele foi morto, ele foi assassinado. Então, nós temos aí alguns filmes que retratam a história dele. Um deles é Histórias Cruzadas, se alguém tiver a oportunidade de assistir, assista, que é bem legal, fala bastante sobre essa questão da segregação mesmo, do quanto os negros são tratados de forma diferente. No Brasil, existe um racismo velado, como a gente diz, é esse racismo estrutural, porque a maioria das pessoas não admite que comete o racismo, né? Enquanto que nos Estados Unidos sempre foi muito claro, né? Existia a separação, por exemplo, dentro do ônibus, tinham que sentar os negros no fundo, os brancos na frente. Nas escolas, existia escola para branco, escola para negros, banheiros nos locais públicos eram para gente de cor e gente branca. Lembro agora de um outro filme que fala sobre isso, Estrelas Além do Tempo, que mostra a luta de 3 mulheres negras americanas para entrar na NASA, para conseguir melhorar de emprego e para conseguir estudar, mesmo sendo gênios, né? Considerados gênios da época delas, elas foram muito... sofreram muito preconceito, tá? Então, o Martin Luther King, ele acaba sendo a pessoa que representa todas as personalidades, né? Ele leva o país a grandes manifestações lá na década de 50. Ele tem, eu mandei para vocês também um discurso dele que ele faz lá em Washington, onde ele fala I have a dream, né? Que é o mais famoso discurso dele. Eu tenho um sonho, onde ele fala que ele sonha que os filhos dele possam viver, então, num país onde não haja essa questão da diferença de cor, né? Que todos possam ser iguais, que todos são seres humanos, tá? E por causa dessa luta, para vocês verem, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964, e por causa da luta dele, ele incomodou tanta gente que no dia 4 de abril de 68, ele foi morto a tiros, né, dentro de um hotel, lá nos Estados Unidos, em Memphis, no Tennessee. E muitos anos depois, agora na década de 90, as pessoas começaram a lutar para que o nome dele não fosse esquecido. E lá mesmo na luta para que esse feriado fosse concretizado no país todo, porque os Estados Unidos têm uma diferença do Brasil, lá cada estado tem a sua legislação. Então, os estados podem escolher o que querem fazer ou não, né? Então, teve que ser feita uma luta muito grande nos anos 90 para que ele tivesse esse feriado, então, em homenagem a ele, tá? Por que nós falamos sobre tudo isso? Porque o racismo, né, ele vai contra os direitos humanos, que é o que a gente está trabalhando também. Direitos humanos, direitos dos seres humanos, né? Então, todos os seres humanos são iguais perante a lei, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? E então não existe essa questão de dizer que eu sou melhor, ou que o outro é pior, ou que o outro é melhor, né? E isso é uma luta de muitos países, tá? A professora comentou antes ali da questão do quanto a própria, como é que é o nome? A própria mídia é preconceituosa, né? Quando é um branco que comete um delito, ele é suspeito. Quando é um negro que comete um delito, ele é o culpado, né? Eles colocam a foto, colocam o nome. Quando é um branco, eles não colocam a foto, eles colocam nem o nome, eles colocam só as iniciais, né? Quantos jovens negros têm morrido no Brasil atualmente, vítimas da polícia? Por quê? Porque um negro, ele é sempre o suspeito na situação, né? Ele sempre vai ser o suspeito. E eles não perguntam, né, meus queridos? Eles atiram. Eles não perguntam primeiro, então. Eles atiram, né? E é isso aí, então, que eu gostaria de falar para vocês sobre essa parte do Martin Luther King. Eu gostaria só que os alunos que escutaram até aqui agora, então, me dissessem, tá? Que prêmio o Martin Luther King ganhou em 1964.
Escrevam aí no chat. Também não esqueçam de escrever o nome e a turma de vocês, para que a gente registre a participação da gente. Ali no chat, muito importante. Antes tem de um monte sair... de gente, né? Escrevam aí quem não tinha escrito ainda, nome e turma. Ok? Eu não achei ninguém aqui que me diga que prêmio ele ganhou em 1964. O Maicon postou agora. O Lucas postou ali agora. O Nicolas também postou a opinião dele. Né? Então, vou considerar os dois ali. Quem é a Rosa Andréas, Prêmio Nobel da Paz, isso aí. Nobel da Paz eles dão para personalidades que tenham contribuído para que a paz se instalasse em algum lugar do planeta, né? Então, com isso, eu mandei para vocês lá no Classroom, né? Eu mandei para vocês o link do vídeo dele, mandei também para quem está pegando o material impresso. O link do vídeo dele, do discurso dele, é muito lindo, com a tradução. Quem puder assistir, faça o favor de assistir. Não são muitos minutos, tá? A gente não vai se estender muito aqui, né, gurias? Sim. Eu só quero dar um convite antes do final. Eu e a professora Beth estamos organizando uma atividade que vai ser provavelmente dia 12 de dezembro. Nós vamos ter uma pessoa que mora nos Estados Unidos falando com os alunos de língua inglesa do 6º ao 9º. Ela vai contar um pouco sobre como é viver fora, tá? E daí vocês vão poder fazer perguntas. Então, mais próximo do dia, mas é só comigo e com a professora Beth a atividade, ok? Então, mais próximo do dia, a gente combina essa questão dessa atividade, tá? Da minha parte era isso, meninas. Obrigada a todos. Espero que vocês tenham entendido. As atividades de inglês, então, para a próxima quinzena são essas, né? E eu já preparei uma outra atividade com música também aí, para as últimas 2 semanas, ok? Oi, Nídia, eu tive que sair do computador, agora estou no celular. Eu não consegui passar um vídeo, eu te passei agora aí no WhatsApp, é um videozinho do YouTube, não sei se tu consegue abrir para passar para ele, só para nós fazer o fechamento. Deixa eu ver, eu não sei se meu computador abre, só um pouquinho. Pessoal, enquanto a professora Morenídia fica tentando ali, professora Beth, se quiser dar um oi, entrar aí, ela conversar com ela. Ela saiu? Uhum. Ela disse que ficaria 1 hora só. Tá. Pessoal, as atividades de artes, né, já estão lá colocadas, então, sobre as cores, né? Só aproveitando esses momentos para, enquanto a Morenídia tenta ali, que é, então, sobre natureza morta. Natureza morta, quando a gente fala, são objetos, né, compostos numa mesa, numa cadeira, em algum lugar. Objetos inanimados? Inanimados. São objetos inanimados? Isso, inanimados. E ali sempre, né, para a gente fazer um link com as cores, sempre lembrar a cor de uma das 4 estações do ano, tá? Lembram disso? E a outra atividade, né, daí a diversidade, né, que coloquei até aquela mesma imagem que foi nosso cartazinho de convite, né, para a aula de hoje. Então, para pensar um pouco isso, né, eu botei um texto da Cidinha, coloridos, na realidade é um trecho de uma peça de teatro, né, em que ela fala de cor, são araras que vão falando das cores, mas a gente pode trazer, né, uma leitura para as pessoas, sobre as cores das pessoas, né, as cores que nós temos, e coloquei também a música Ser Diferente é Normal, do Gilberto Gil e da Preta Gil, a partir da reflexão dessas 2 coisas vocês criarem. Daí estão me perguntando muito criar o quê? Daí eu coloquei ali o que vocês se sentirem confortável para criar. Daí pode ser uma pintura, uma colagem, uma fotografia, fazer uma performance, dançar, fazer vídeo, daí é aberto, certo? Eu acho que eu vou conseguir abrir aqui, viu, Morenídia? Vocês estão conseguindo ver? Hã?
Vocês estão vendo o vídeo? Não, não apresentou. Não. Só um pouquinho. Por isso que eu continuei falando. Ah, tá, eu já sei o que houve, só um pouquinho. Pode ser uma música, Maitê. A música está perguntando, pode ser. Tá? Isso tem que ter, então, a representação da diversidade e a ligação com a cor. Tá vindo agora, Morenite. Apresentou. Entrou. Deu? Deu. Sim. Vou ligar, então. No país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos XVI e XVII por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados. Com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata e calavam a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas, sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário, ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros, mesmo no país de maioria negra? Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o IFOPEM, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de penas se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível
chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso? Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros. Essa luta é de todos. Ótimo. Sim, Ótimo. Muito O bom. Brasil foi um muito bom, né? Ela fala assim, bem. Muito bom mesmo. Pessoal, era isso, então. Estamos nos aproximando da reta final, né? Vocês vão receber mais 3 atividades. Encerramos o ano letivo. É 3, né, gurias? 3, né? Não, só mais 2. Mais duas. Só mais 2? Segunda-feira, ontem foi uma. Ah, é. Ontem, É que eu boto as duas juntas. É que eu boto as duas minhas juntas. Quando eu boto da quinzena, eu já boto as duas minhas. também. Temos mais 2, então, é isso, né, Morenite? É isso, né? 2 quinzenas, Tem mais, é um mês, né? Termina dia 16, tem 2 quinzenas. 2. Dia 16 ali tem uma pergunta, né? Então, concordo com a Rosa. Só fazendo um gancho antes, Rosa, desculpa te atrapalhar, mas eu mandei uma atividade também sobre isso. Existe racismo para 61 em português, né? E também agora, ontem, sobre os direitos humanos. Então, uma coisa está ligada na outra, ok? Pode continuar aí, Rosa. Não, só estava reforçando isso, tá? Vocês viram que nos grupos nós estamos colocando, né? O pessoal que está pegando atividade impressa na escola, essas atividades estão sendo devolvidas, né? Para a gente fazer, então, né, a avaliação disso. E o de vocês, né, a grande maioria que está aqui, acredito, é pela plataforma do Google Class, certo? Então, assim, ó, Sim. vão fazendo as atividades, né, deixando as atividades em dias, porque nós já estamos fazendo levantamento, né, do pessoal que está entregando as atividades. Então, é uma coisa bem delicada agora. Não deixem de fazer as atividades para encerrar esse ano. 16 de dezembro a gente encerra o ano, certo? Isso é importante, né, Rosa? Daqui a uns 15 dias nós vamos começar a fazer os pareceres de vocês, tá? Porque termina em menos de 30 dias, só que lá no dia 16, se eu não me engano, vai ser entregue. Então, quer dizer que nós vamos começar a fazer daqui a umas 2 semanas, e aí vai ser de acordo com o que vocês devolveram, né? Se vocês não tiverem devoluções, tanto no impresso lá na escola, quanto no sala de aula, né? Quem está com bastante atraso, coloca em dia, porque agora é a reta final. E vai no parecer de vocês o que vocês tiverem feito. A gente não vai poder... Vocês não pensem que vai chegar dia 14, dia 15, a gente vai estar recebendo atividade. Porque daí, depois que o parecer está pronto, não tem mais o que fazer. Né, gurias? E está assustador, assim, eu comecei a fazer essa planilha, né, do pessoal que entregou, tem gente que não anexa, gente, e não adianta só assim, ó, botar lá como foi enviada, porque nós entramos na atividade, não enganam os professores, a gente entra e vê, né, eu sempre coloco, não veio anexo, favor reenviar, não veio anexo, favor reenviar. Então, tem muitos assim, ó, que se repetem a mesma pessoa, eu tenho chamado no privado, que se faz de bobo, só, ou boba, né, só pode ser, porque não... E outra coisa, né, Rosa? Outra coisa ali, ó, que às vezes eles fazem uma determinada disciplina e não fazem de outra, né? Isso. Que ali a Locoli que fez algumas, mas não fez de todas. Olha, gente, são todas as disciplinas. Não dá para escolher, outra né? coisa, ali, outra ali, disse quantas atividades tem que fazer? Ué, quantas atividades tem lá no Classroom? Nós estamos desde o dia 19 de agosto, postando atividade, planejando a aula, olhando lá, nós não estamos brincando, né? Então, faz as atividades que são lá. Tem pergunta, Simone? No assim, pessoal, estando com alguma dificuldade, chamem. Vocês veem que eu sempre respondo, se eu não consigo na hora, depois. Ontem eu estava falando com um aluno, era quase uma hora da manhã.
né? Falando com ele me chamou e a gente continuou, ainda estava acordada, continuamos até resolver, né? A gente se dispõe aí. Ai, tá? Pode me chamar. Ô, Soras. Não, vamos chamar na hora da manhã, que nem Carrozinha. Eu porque estava acordada, daí respondi. Não, tô louca. Não, eu também só atendo no horário da aula, tá, pessoal? Deixarem pergunta, eu vou responder só no de manhã. Sim. Tá? Então, acho que é Soras. isso. Eu acho que agora, reta final, nós fizemos a nossa parte. Fala, Gustavo. Estou esperando que vocês façam de vocês. Fala, Gustavo. Que dia é o último dia falar, para entrega Gustavo. das atividades? Do Classroom. Vai ser divulgado nos grupos, a Tayara vai fazer essa divulgação, tá? Eu já estou avisando tá. vocês que Tem que devolvem até final de novembro. Porque nós já temos que fazer parecer. Então, se fizer até as atividades dessas últimas que agora, tá tranquilo, né? Porque depois a gente não vai dar só Tem lá o nosso prazo para poder fazer 16 de levantamento, dezembro. né, Simone? Então tem que ser agora em novembro. A Vitória está perguntando sobre aula presencial. Não tem nenhuma previsão, Vitória, porque Não depende tem. da vacina. Então, Eu já respondi. podemos começar ano que vem da mesma maneira que esse ano. Ninguém sabe ainda. É tudo muito incerto, né, gente, ainda. Vai ter férias, Maitê, sim. Depois de 16 de dezembro, tu tá em férias, Maitê. Até coisa boa. Só pela férias, né, Nicolas? O ruim é que agora vai ser calor, meu Deus. A Brenda perguntando, formatura nada ainda. Vai ter alguma coisa assim para a gente celebrar, tá, Brenda? Mas a gente está se organizando ainda por conta dos protocolos sanitários, né? Mas não vai passar em branco, tá? É que agora é importante vocês acompanharem o grupo da turma. Ali a Tayara posta vídeo, foto com as informações. Então, quando ela postar alguma coisa, vocês observem que é aviso da escola, tá, pessoal? E vai vir tudo isso aí, a questão da formatura, como é que vai ser o encerramento, quando que tem que entregar a última atividade, tudo no grupo, tá? Beijo, então, kisses for you. Beijo, abração a todos e a todas. Bye, bye. Muito bom pra vocês. Tô apertando muito. Se cuidem, usem máscara. O bom do verão é que Vitória, agora eu não vai tava- dar Tchau. 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 Podem Ô, ir Sônia. indo. Rafael Filho Eu não tava dando conta, né, Sora? Aí eu peguei e agora minha prima tá ajudando. Isso, Gustavo, vai fazendo que tu dá